E aí, terceirão, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos então agora iniciar nosso novo tema em Sociologia. Antes de começar a discutir esse tema aí, só quero que vocês entendam como que a história influencia na produção das coisas, né? Antigamente, no lugar desse tema aí, Sociologia Rural, o tema era outro. O tema era sexo e gênero, que eu discutia com os alunos há alguns anos atrás, né? É 2011, 12, 13 por aí, o tema era outro, sexo e gênero. Diante do fato de que nossa sociedade tornou-se mais conservadora, o positivo foi obrigado então, né, a trocar aí o tema, né, com medo da questão comercial, trocar o tema e colocar esse aí, Sociologia Rural, no lugar, tá? Para vocês entenderem como funciona a questão da história, da própria sociologia também, né? Nossa sociedade, que era mais liberal, de repente tornou-se conservadora. Passou um caminhão aqui perto, parar um pouquinho. Tornou-se conservadora e a produtora da apostila foi obrigado a mudar o tema aí e colocar Sociologia Rural no lugar. Mas é um tema legalzinho também, não é tão polêmico quanto o tema. Então, assim, né? Seria interessante para discutir agora, para compreender algumas coisas, mas ainda assim dá para compreender alguns aspectos da nossa sociedade. Então, ali, né? Sociologia rural, do campo à cidade, e nesse tema aqui, ao longo do tema, nós vamos discutir também a questão da terra do Brasil, modernização, conflitos, né? O agronegócio. Então, são coisas que a gente vai discutir aqui em Sociologia Rural, ok? Então, vamos lá para a nossa aula. Né? Então vamos definir primeiro o que é espaço rural, né? O espaço rural é um meio geográfico onde tem maior presença de espaços naturais. Na imagem de fundo ali, né? Vocês conseguem ver uma diferença entre campo e cidade. Então, o espaço geográfico em que tem maior presença de espaços naturais, a gente vai chamar isso aí de espaço rural, né? Então lá nesse lugar, as relações sociais são específicas, são próprias daquele lugar, o comportamento das pessoas, as atividades que elas fazem, a maneira como vivem, né, é própria do espaço rural. E também o campo é marcado, hoje em dia, né, o campo é marcado por ter uma baixa densidade populacional, ok? Então isso é espaço rural em oposição ao espaço urbano, que é marcado, né, por uma intensa densidade populacional, relações comerciais muito mais intensas do que no campo, né? E presença de espaços artificiais criados pelo homem. Então essa é a diferença do espaço rural para o espaço urbano, ok? E aí então, no Brasil, começaram a ocorrer algumas mudanças a partir da década de 40. Por quê? Porque até então, até a década de 1940, né, a maior parte da população brasileira vivia no meio rural. E aí então, a partir daí, começou a ocorrer um processo de urbanização no Brasil. Ou seja, começou a haver um êxodo rural. Êxodo quer dizer saída, né? O homem então começou a sair do campo e vir para a cidade. Vamos lembrar que em 1940 nós estávamos sob o governo do Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas começou a realizar no Brasil um processo de industrialização, né? E então esse processo de industrialização atraiu as pessoas do campo para a cidade em busca de melhores oportunidades de trabalho e em busca de melhores condições de vida. Então começou a ter essas mudanças a partir da década de 1940, lembrando sob a marca do governo Getúlio Vargas, né? Sempre falei para vocês em sala de aula, né, que o Vargas marca a história do Brasil. Há um Brasil antes do Getúlio e um Brasil depois de Getúlio. Até o governo Getúlio Vargas, a história do Brasil é marcada pela questão agrícola, né? A agricultura sendo forte no Brasil. E com o Vargas começa a se inaugurar o nosso período industrial, né? O Brasil é um país de industrialização tardia, né? E o Vargas foi responsável por essa mudança no Brasil. E então houve também uma mudança na questão social, que é a maioria da população sair do campo e migrar então para a cidade. Os dados aqui então mostram, reparem lá, ó, a população rural, né, 1950, o primeiro gráfico, 1950, população rural, né, era quase 75% da população brasileira, e aí começou a decair até 2010, hoje representa aí cerca de 20% da população, né, e a população urbana
que era cerca de 30%, né? Hoje passa de 80% da população aí. No segundo gráfico dá para vocês verem melhor a evolução, né? Ó, 1940, 31% vivia na zona urbana e 69% na zona rural. Então vocês percebam, né, que o processo de industrialização marcado pelo Vargas retirou então, né, e o processo de modernização do campo com a implementação de máquinas e os processos, então começou a retirar o homem do campo e a mudar o homem para a cidade. E como é que as cidades receberam? As cidades brasileiras estavam preparadas, estavam planejadas para receber essa população, né? Como é que o Estado brasileiro tratou essa questão do êxodo rural, da migração do campo para a cidade? Então é isso que a gente vai discutir ao longo desse conteúdo, no decorrer desse bimestre aí, tá? Quais foram os impactos dessa modernização que houve no campo, né? Como que eram as relações entre os homens no campo, fazendeiros e trabalhadores. São essas coisas que a gente vai discutir aqui ao longo do campo e os impactos que tivemos na cidade com essa saída da população rural para uma população urbana, ok? E aí então o processo de urbanização no Brasil, então ele tem ali, ó, duas características. Primeiro, a urbanização pretérita. Pretérita é porque ocorreu lá no passado, tá? Essa urbanização pretérita aí está relacionada então com o período colonial do Brasil, principalmente no século XVIII, né? No século XVIII nós tivemos no Brasil o século do ouro, né? Os bandeirantes descobriram ouro ali em Minas Gerais, então começou a surgir no Brasil cidades. Não houve no Brasil nesse momento aí um processo de migração, porque na verdade não tinha cidade para os homens migrarem. Surgiram cidades em virtude da decorrência da questão do ouro, né? Os homens começaram a sair de vários locais do Brasil e foram para a região das Minas Gerais, então começaram a surgir cidades. Não houve naquele momento um processo de êxodo rural, porque não havia cidade para o homem sair do campo e ir para a cidade. Surgiram cidades, né? Então foi um processo de urbanização, por isso falamos pretérita, porque foi lá no passado e não foi êxodo rural, não foi migração, como no processo agora mais recente da história do Brasil, ok? Pretérita porque foi lá no passado, tá? E tema propriamente dita, tá? Essa urbanização propriamente dita, então, né, refere-se agora aí ao processo de urbanização decorrente do deslocamento do homem rural para os centros urbanos. Agora sim, falamos de urbanização causada por um processo de êxodo rural. Lá no século XVIII não houve êxodo rural, porque não tinha cidade para você sair da cidade, para você sair do campo e ir para a cidade. As cidades começaram a surgir em decorrência do ouro. E agora aqui então, né, no final do século XIX e início do século XX, nós começamos então a ter aí um processo de urbanização que foi causado pela migração do homem rural para os centros urbanos e está ligado então à industrialização e modernização que houve no campo. Ok, galera? Então, por hoje é isso. Na próxima aula a gente vai aprofundar o tema. Vamos discutir a questão da reforma agrária, vamos discutir a questão da lei de terras, né? Reforma agrária é polêmica, né, na história do Brasil, e vamos discutir a questão da lei de terras comparado com o Homestead Act, uma lei de terras que houve lá nos Estados Unidos em 1861-62. Obrigado, por hoje é isso, até a próxima, galera, valeu!